certo? Enquanto nós cumprimos a missão que Deus nos deu, nós vamos sendo salvos. Quanto mais nós trabalhamos, mais perto nós estamos do Salvador e da salvação. Deus também escolheu um outro homem. Ele escolheu Jonas. E eu quero que vocês saibam que Jonas foi o pior pregador da Bíblia. Mas mesmo Jonas sendo o pior pregador, ele ainda conseguiu levar uma mensagem de salvação para 120 mil pessoas que viviam em Nínive. A cidade levava um período para ser percorrido. E Jonas, ele percorreu essa cidade em muito menos tempo, pregando o que Deus tinha pedido para ele pregar. Isso significa que ele levou a mensagem correndo, rápido. Mas, porém, a mensagem foi aceita, foi recebida e aquele povo se salvou. Deus, no final dos tempos, escolheu um povo, uma igreja, para levar verdades especiais ao mundo. E nós fazemos parte desse povo. E toda pessoa que é chamada por Deus, ela é chamada para uma missão. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 22. Eu vou ler um texto com vocês aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22. Na verdade é o capítulo 21, verso 8. Antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de fazer uma oração para a leitura da palavra. Grandioso Deus, a tua palavra está aberta, e nós sabemos, ó Deus, que quando a tua palavra está aberta, é o Senhor que fala e não o homem. Por isso, ó Deus, fala conosco, fala comigo e com os meus irmãos nesta manhã, através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, está falando sobre aqueles que não vão entrar no reino dos céus. O verso 8 especificamente. O texto bíblico diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, quem? Os covardes, os medrosos, esses não vão entrar no reino dos céus, queridos. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idolatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui nós temos descrito classes de pessoas, pecados que as pessoas cometem, que se não houver arrependimento, não entrarão no reino dos céus. Mas eu queria destacar aqui, queridos, a questão dos covardes, dos medrosos. Muitas vezes nós temos medo. Nós temos medo de muitas coisas. E nós temos medo, inclusive, de nos aproximar das pessoas para falar de Jesus. Eu falo isso com certeza por quê? Porque eu sinto esse medo também. Não pense que é fácil. Todos nós sentimos um certo receio. E olha que eu já tive a oportunidade de estudar a Bíblia com muitas pessoas, de fazer muitas pesquisas bíblicas. Estive lá em Minas trabalhando durante 3 meses fazendo pesquisas bíblicas e estudando a Bíblia com as pessoas. Cheguei até a estudar a Bíblia em um bar com uma pessoa que estava ali. E ele abria o bar toda vez que a gente estudava a Bíblia, ele estava no bar. Então, o único lugar que a gente conseguia ter acesso a ele era nesse local. E ali eu estudava a Bíblia com ele, e outras pessoas que estavam ali ouviam o que a gente estudava. Então, existem os desafios. Então, a missão é para aqueles que são corajosos. No céu vai entrar pessoas que são corajosas, que são decididas, que têm coragem de professar a sua fé, aonde quer que ele vá. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 10. Aqui em Lucas capítulo 10, nós temos Jesus. Nós temos Jesus enviando quantos homens? 70 homens. Em outras traduções da Bíblia aparece 72. Não sei se a sua aparece. Nessa nova Bíblia que eu tenho aqui, aparece a informação de 72.
Jesus aqui, depois de ensinar, depois que esses homens eles estiveram com Jesus, participaram da missão com Jesus, ensinando na sinagoga, pregando nas ruas, nas vilas, aonde Jesus e eles estavam juntos. É interessante que Jesus ele escolheu 12, né? Mas nós estamos vendo aqui Jesus enviando mais do que 12, muito mais. Isso significa que o número daqueles que servem a Deus e são chamados para a missão é muito maior. E eles vão crescendo conforme vai se aproximando o tempo da volta de Jesus. Quanto mais se aproxima o tempo da volta de Jesus, mais pessoas serão chamados para programar, para pregar o Evangelho. Certo? E então, o texto bíblico diz, a partir do verso 1: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. De quantos em quantos? De 2 em 2. Aqui nós temos o método de Jesus para a evangelização. Por isso, o irmão Telúcio falou sobre as duplas missionárias. Por isso é importante, quando você sair de 2 em 2, seguindo a orientação do mestre. Nós temos aí outros grupos religiosos que fazem isso, né? E nós, como os adventistas do sétimo dia, por mais que a gente tenha muita atividade para fazer, nós temos faculdade, nós temos escola, nós temos os clubes de desenvolvedores para cuidar, clube de aventureiro. Então nós temos muitas atividades e nós temos ainda o trabalho diário para conseguir o pão. Então, como conseguir tempo para falar do amor de Deus? É por isso que Deus nos deu o sábado. O sábado é o dia para a gente fazer o bem, para a gente anunciar Jesus, para a gente estudar a Bíblia com as pessoas. O sábado ele passa muito rápido. Nós estamos aqui na igreja, nós chegamos aqui às 8 horas da manhã e agora já é 11h40. Então eu lembro que quando eu comecei a vir à igreja, nossa, parece que a escola sabatina demorava tanto. Parece que demorava tanto tempo para chegar na hora da mensagem. Mas hoje, parece que 1 hora se tornou meia hora. É isso que está acontecendo. E nós já estamos aqui quase ao meio-dia. E aí à tarde nós temos muitas outras atividades para fazer, relacionadas à igreja e trabalho missionário, então é difícil. E nós precisamos dedicar tempo para tudo isso. E o tempo está curto, o tempo está sendo abreviado por Deus, tá? Porque ele se aproxima. Então ele pediu para que fosse enviado de 2 em 2. E ele disse assim mais, de 2 em 2, continuando o verso, para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Esse é um detalhe importante, queridos, porque os discípulos eles foram enviados para preceder Jesus. Ou seja, eles eram enviados na frente, e ali eles iam anunciar o Evangelho, iam falar que Jesus estava vindo atrás. O único momento em que os discípulos não iam à frente foi no momento em que Jesus estava indo para cumprir a sua última parte da missão. No livro de Marcos capítulo 3 fala que Jesus nesse momento ia à frente dos discípulos. Quando ele estava indo, caminhando para Jerusalém para ser crucificado, Jesus ia à frente. Mas em outros momentos eram os discípulos que eram enviados e preparavam o caminho para Jesus. E Jesus ele diz mais aqui no verso 2: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Nós conhecemos bem esse texto. Ide e eis que eu vos envio como cordeiros para meio de lobos. Então Jesus ele já estava anunciando aqui que os discípulos iam ter dificuldades, eles iam encontrar barreiras, eles iam encontrar pessoas que ateus que não iam acreditar na mensagem dos discípulos, mas Jesus ele disse para eles que eles deveriam ir a si mesmo. Então quando a gente sai na rua, a gente encontra vários tipos de pessoas que vão nos receber bem e pessoas que vão receber com pedras, pessoas que vão nos receber bem e pessoas que vão soltar os cachorros, pessoas que vão nos receber bem e pessoas que vão nos rejeitar. Mas eu quero que saiba que isso não deve ser motivo de você desanimar, desistir, porque Jesus em nenhum momento desistiu, e os seus discípulos também em nenhum momento desistiu de falar para as pessoas o que elas precisavam ouvir, porque a mensagem de Jesus, queridos, é a mensagem de salvação. A mensagem de Jesus era: vão
e preguem que o reino de Deus está próximo. E nós aqui hoje, no nosso tempo, devemos pregar isso com muito mais ânimo, com muito mais vigor, porque o dia de Jesus está muito mais próximo, queridos. E o verso continua dizendo: não leveis bolsa, nem